E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre aquele que várias pessoas, quando entram no mundo da arte, não importa se é atuação, direção, escuta o nome dele. O famoso Titio Stannis, para os mais íntimos. Mas eu estou falando de Konstantin Stanislavski. Pois é, gente. Ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1863, lá em Moscou, na antiga União Soviética. Ele era filho de fabricantes de tecido, que teve o seu primeiro contato com a arte aos 7 anos de idade, onde o seu pai, viu mãe? Os pais aí, mães que estão assistindo, construam um teatro para o seu filho na sua casa, tá? Onde os seus pais criaram um teatro para ele, e ali foi onde ele teve a sua primeira apresentação no mundo artístico. Pois é, e esse lugar ele se tornou tão importante porque várias personalidades começaram a frequentar, atores, músicos, artistas plásticos, enfim, toda essa galera da arte passou a frequentar esse lugar. E esse lugar acabou tendo um nome, né, chamado Círculo Alexiev. Mas, como começaram a vir vários casamentos, né, vamos ali, ó, aquele lugarzinho e tal, infelizmente esses encontros foram diminuindo cada vez mais. Em 1885, ele acabou se tornando um dos 5 diretores da Sociedade Musical Russa. E depois de 3 anos, em 1888, ele criou a Sociedade Literária de Moscou, que na verdade era um grupo que estudava arte teatral, só que com várias personalidades da época, tanto que uma das personalidades mais famosas foi o diretor Fyodor. Desculpa a pronúncia russa. Só que o que acontece? Nesse meio, todo mundo conhece, né? Um ou outro ali, todo mundo se conhece. Ele começou a trocar correspondências com um famoso dramaturgo da época, o Danchenko. E o que aconteceu? As ideias casaram, com tudo. Eles gostaram, enfim, e iniciou um papo muito bacana. Tanto que, no dia 22 de junho de 1897, Titio Stannis fez assim: pô, Danchenko, vamos tomar um cafezinho ali rapidinho? Eu queria trocar ideia com você. Eles começaram a conversar, viram que as ideias, obviamente, eram as mesmas, referente a novos projetos. E dali, gente, criou um pensamento e uma atitude empreendedora. E eles não faziam a mínima ideia, mas essa ideia iria revolucionar o século XX e também agora, o século XXI. Os dois juntos pensaram num teatro inclusivo, para todas as pessoas. Ou seja, todo mundo ia ter acesso, tanto para atuar, quanto para dirigir, quanto para assistir. E eles criaram o Teatro de Arte, que depois, passaram-se os anos, ele acabou se tornando o Teatro de Arte de Moscou, o famoso TAM. E foi ali que o Stanislavski começou a trabalhar cada vez mais os seus atores e a estudar também. Há quem diga que ele tinha um caderno e ali ele anotava tudo, desde como que o ator andava, como que o ator falava, a cada movimento que o ator fazia, do corpo, o olhar, tudo. Ele começou a escrever tudo num caderno, e esse caderno, depois de alguns anos, que vieram a se tornar esses 11 volumes de livros que tem dedicado a Stanislavski. Mas uma coisa importante, ele não é dramaturgo, ele não é escritor, não é nada. Uma pessoa pegou esse caderno, levou numa editora e transformou nesses 11 volumes. Se eu não me engano, aqui no Brasil tem somente 4. Tá? Então, assim, se você leu um livro dele, não acha que você já sabe de tudo. Aliás, a gente nunca sabe de tudo, indiferente se é Stanislavski ou não. Mas não sinta, uau, eu sou o cara do método, não. Leia todos os livros que você tiver acesso e texto também. Tá? Para você entender a mecânica do sistema do Stanislavski, que é o método das ações físicas. Eis então que em 1888 houve a primeira apresentação no TAM, uma peça de Tolstói. Só que infelizmente não teve tanto sucesso quanto eles imaginavam. Até que Danchenko veio, conversou com o tio Stannis e falou assim: olha, tem um dramaturgo que eu gosto muito, Anton Chekhov.
E ele tem uma peça que eu acho que vai encaixar muito bem aqui no nosso grupo, que é a Gaivota. E Danchenko também sugeriu uma outra peça chamada O Inimigo do Povo, que eu particularmente adoro, por várias razões, né? Interpretei em 2017 Thomas Stockman. Gente, as duas histórias são fantásticas. Bom, e com a Gaivota, o Tang teve um boom, porque ali as pessoas começaram a ficar muito impressionadas com as pausas longas, a forma que os atores conduziam seus personagens, a forma de encenação. Isso começou a encantar geral na Rússia. Foi comentários em todos os lugares. Danchenko, nessa altura do campeonato, ele já era um diretor da companhia do Titio Stannis, onde ali ele dirigia diversas peças. Mas em 1907, a relação do Titio Stannis com Danchenko já não estava dando certo. Já começaram a ter umas achaduras, alguma coisinha ali, e isso se estendeu por 1907 inteiro. No ano seguinte, em 1908, o Titio Stannis ainda assim faz um convite para Danchenko, para ele dirigir uma peça chamada O Pássaro Azul. E, gente, essa peça arrebentou com tudo. Foi um sucesso puro. O Pássaro Azul teve um sucesso tão grande que Titio Stannis chamou um diretor inglês, Edward Gordon, para dirigir uma peça de Shakespeare, para você ver assim como as coisas, né, vão evoluindo. E aí, gente, há quem diga histórias, tá? Que, se eu não me engano, é a Gaivota. Ela foi para os Estados Unidos fazer uma apresentação em russo, tá? E essa peça ela foi aplaudida por horas, né, com sentido de grandeza. As pessoas aplaudiam e eles faziam apresentações repetidas, assim. E não era uma peça assim curta não, gente, uma peça longa. E as pessoas aplaudiam, assim, saíam nos jornais. E tudo isso deu uma impulsionada, tanto no grupo do Titio Stannis, quanto também no seu método ali que ele acabou criando. Eu até acho que foi meio que sem querer que ele acabou criando tudo isso. Bom, ele retorna para a Rússia, para Moscou, continua desenvolvendo seu trabalho, só que um dos seus alunos acaba indo para os Estados Unidos. E aí lá ele criou o Laboratório Teatral, onde ele ensinava justamente aquilo que ele havia aprendido com Stanislavski na Rússia. E aí, obviamente, quando algo muito novo chega, e já tinha também aquela experiência, o Stanislavski apresentando a peça nos Estados Unidos, que começou a chamar a atenção de vários atores da época. Entre eles, Stella Adler, Sanford Meisner, Lee Strasberg e Robert Lewis. Todos eles ali tinham um grupo chamado Group Theatre, que hoje em dia não existe mais, óbvio, mas mudou para Actors Studio. Existe ainda um lugar chamado Actors Studio, mas não é o mesmo da época deles, da Adler, Strasberg, Meisner. Não é. Só que acontece, cada um dali, tanto Adler, o Strasberg, Meisner, eles foram pegando pontinhos das coisas que o Stanislavski acabou anotando e criando, digamos assim, e começou a dedicar muito nisso. Só que assim, a sua aluna mais dedicada e conta que ela foi estudar foi a Stella Adler. Ela ficou um tempinho estudando com ele, até que conseguiu cada vez mais extrair informações. E hoje existem métodos, chamado método Adler, que é focado mais em imaginação, o método do Meisner, que é focado em repetição, e o método do Strasberg, que é um pouco que o Stanislavski não acreditava muito nisso, mas o Strasberg ele acabou transformando, chamando mais de método das emoções, digamos assim, né? Ele pega um fato triste que aconteceu na sua vida e trabalha em cima disso para compor um personagem. Enfim, tanto que Strasberg com a Adler acabaram brigando, porque ele achou que ela entendeu tudo errado, enfim. Só que ela estudou com Stanislavski, então assim, ela bebeu da fonte, sabe? E com tudo isso, cada um voltou obviamente para o seu país. A Adler era muito famosa na época,
Então ela já era uma atriz famosa. Mas com esses métodos de Steve Stannis, então tudo assim, revolucionou, né? Só que acontece, Stanislavski era um estudioso. Então ele nunca parou, gente, de analisar, de estudar, de perguntar, de ser fiel às suas coisas. Tanto que ele sempre disse que um ator e uma atriz deveriam ter a mesma criticidade e importância que o bailarino dá para o seu balé, que o soldado dá para a sua farda, enfim. Ele sempre acreditou nisso e eu particularmente também acredito e acho que ele está certo. Nós temos que cada vez mais oficializar a nossa profissão. Só que em 1938, Titio Stannis morre. Pois é, em Moscou. Só que acontece, ele também nunca falou que todos aqueles estudos que ele havia feito eram uma verdade absoluta. Até porque não existe a verdade absoluta. Ou seja, o cara estudou pra caramba, ainda incentivava as pessoas para estudar cada vez mais. E até hoje, gente, as pessoas seguem esse tipo de estudos. Nos Estados Unidos, principalmente, é onde essa parte de atuação ela é mais forte, mais rica e conquistou adeptos até hoje. Por exemplo, vou puxar de trás para cá. O próprio Adler, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Heath Ledger, Daniel Day-Lewis, Johnny Depp, vários, gente. Vários acabaram seguindo esse método de Steve Stannis. Aqui no Brasil também. Eu me considero um ator metódico porque eu sigo, sim, os estudos do Steve Stannis para compor um personagem, para fazer outra coisa. Mas volto a dizer, não é uma verdade absoluta. Cada ator deve pegar aquilo que se sente confortável de acordo com o seu diretor e criar um personagem, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho mais longo, mas quero que vocês comentem o que vocês acharam, tá bom? Valeu!